E aí galera, beleza? Chegamos à parte final desse projeto. Hoje é o dia de finalizar o rack, instalar a porta flexível deslizante, fazer os últimos acabamentos e montar tudo. Esse foi um daqueles projetos que comecei sem ter certeza de como ia terminar, mas no final o resultado ficou incrível. Então bora acompanhar os detalhes finais. Comecei escolhendo a madeira e fazendo as marcações. Parece simples, mas errar aqui pode significar perder uma boa peça, então atenção total. Depois disso parti para os cortes. Primeiro, a tábua maior. E em seguida, as pequenas tiras de 2 × 2 centímetros que vão formar a porta flexível. É um trabalho que exige paciência, mas cada etapa é importante. Se você curte esse tipo de conteúdo, já aproveita e se inscreve no canal. Aqui sempre tem um projeto novo saindo. Com tudo cortado, chegou a hora de organizar as ripas no esquadro e colar com tecido fino, mas resistente. Não é um material técnico, mas era o que eu tinha na oficina. E funcionou. Aqui a gente sempre dá um jeito. Depois fiz o acabamento chanfrado com a tupia para garantir que a porta deslize certinho no trilho. E claro, finalizei com a lixa para deixar tudo no capricho. Porta pronta, mas o trabalho ainda não acabou. Agora fui para o acabamento das tábuas da estrutura do rack. Passei a lixadeira, depois lixa na mão. Começando no grão 80 e indo até 250 dá trabalho, mas o resultado compensa. Também fiz 2 pequenas entradas na madeira para encaixar a estrutura de ferro. Isso deixa o móvel firme e bem estruturado. Sabe o que é melhor do que um projeto que dá certo? Um projeto que dá certo sem sofrimento. Essa parafusadeira aqui pode não ser a mais cara do mercado, mas resolve o problema. Ó, vou te contar, tem ferramenta que parece subestimada. Essa serra tico-tico aqui, por exemplo, é baratinha, fácil de usar e, se você tiver um pouco de paciência, faz cortes bem precisos. Claro, não é uma serra de trilho de milhares de reais, mas dá conta do recado. E se você está pensando em começar na marcenaria sem gastar muito, já sabe, uma dessas pode ser sua melhor amiga. Tem link na descrição para quem quiser conferir. Hora do acabamento. Passei óleo de linhaça no tampo para realçar os veios da madeira. Agora me diz, tem coisa mais satisfatória do que passar óleo na madeira e ver os veios ganhando vida? É tipo magia. O óleo de linhaça não só realça a cor natural da madeira, mas também protege contra a umidade e sujeira. E o melhor, é fácil de aplicar, não precisa de equipamento caro, só um pano e um pouco de paciência. Se você nunca testou, recomendo demais. E claro, o link para esse óleo está na descrição. Aliás, enquanto eu termino esse acabamento aqui, me conta, você já tentou fazer um móvel assim em casa? Se sim, comenta aí qual foi seu maior desafio. E se não, bom, tá esperando o quê? Vai que esse é o empurrão que faltava para você começar?
Já no fundo da porta, lixei todas as rebarbas que sobraram e limpei bem para fazer a pintura do fundo. Decidi pintar de preto fosco para dar um contraste legal. Às vezes, o segredo de um bom acabamento está nos detalhes, e a pintura é um desses. Quem diria que um fundo bem pintado faz toda a diferença? Estamos quase lá. Na parte da frente das portas, apliquei cera para madeira e óleo. Passei bem entre as ripinhas para proteger e dar aquele acabamento bonito. A cera de tingir é o segredo para aquele toque final, dá cor, brilho e ainda protege a madeira, tudo em um só passo. Com todas as peças prontas, chegou o momento da montagem. Agora é como um quebra-cabeça. Cada peça no seu lugar. Agora vamos ver se a porta corre certinho ou se eu acabei de inventar um novo método de travamento automático. Se dar certo, já pode deixar o like aí, hein? Se dar errado, bom, pelo menos a gente ri junto. E olha só. Fixei o tampo com apenas 4 parafusos. Isso mesmo, só 4. Estrutura firme e visual limpo. Decidi também colocar puxadores para facilitar a abertura das portas. Mais 4 parafusos e pronto. Agora ficou bem mais prático. Esse projeto saiu totalmente da minha cabeça. Vi algo parecido em vídeos curtos e pensei, vou tentar fazer, sei que não ficou perfeito, mas para mim tá ótimo. Fiz tudo aqui na minha oficina em casa, com poucos recursos e sem ser profissional. Sou mais um entusiasta da marcenaria do que qualquer outra coisa. Mas no final, sempre acabo vendendo os móveis para poder começar outro projeto. Teste final. Será que tudo corre suavemente? Funcionou. Essa porta flexível foi um desafio, mas deu certo. E já que meu canal ainda não tem patrocínio nem monetização, se você gostou do vídeo e acha que eu mereço sua parceria, considere se inscrever no canal e deixar um like, isso ajuda muito. Quem sabe um dia alguém me patrocina. Todos os links dos produtos que usei e das minhas redes sociais estão na descrição. E é isso. O hack está finalizado, cada detalhe no seu lugar. Obrigado por assistir até aqui. Todo mundo fica com Deus e até o próximo vídeo. Falou!